No dia 2 de janeiro de 2025, comecei a caminhar bem cedo. O frio fazia com que os campos estivessem congelados. Estava me despedindo do Planalto e iniciando a descida que tinha planejado para o dia anterior. Sentia-me cansada e desmotivada. Para ser sincera, a essência da caminhada parecia ter se afastado de mim. Não conseguia entender por que apenas desejava parar. Por que continuar o caminho? Qual era o objetivo de tanto esforço físico e mental? Durante a caminhada, um único sentimento me acompanhava: a frustração. Como assim frustrada? Olha ao seu redor, tudo é incrível. Sinta o clima e o silêncio que esse lugar maravilhoso oferece. Qualquer pessoa adoraria viver o que você está vivendo. É fascinante saber que um dia você olhará para trás e verá tudo o que viveu durante a jornada. Todas essas reflexões deveriam me fazer sentir uma felicidade imensa. O caminho inteiro foi assim. A viagem de volta também. Sim, estava retornando, deixando o caminho para trás. Um alívio por não precisar mais caminhar. Dias e horas passaram após meu último dia de caminhada na França. Em cada meditação, buscava compreender o porquê do desinteresse e desânimo em continuar rumo a Santiago de Compostela, na Espanha. Foi então que, durante uma meditação, tudo se esclareceu para mim. O caminho começou a se tornar frustrante a partir de Le Puy-en-Velay. Sim, foi nesse momento que cheguei à cidade onde coloquei tantas expectativas. Ao iniciar a tão sonhada Via Podiensis, depositei uma grande expectativa novamente, acreditando que tinha feito algo incrível ao chegar ali. Le Puy estava diante de mim, mas eu não conseguia me sentir feliz, pelo menos não como havia imaginado. Estava finalmente caminhando na Via Podiensis e a alegria me escapava. O medo de me decepcionar ao chegar em Santiago de Compostela surgiu. E se ao chegar lá eu me sentisse vazia, assim como agora, qual seria o sentido de ter caminhado mais de 2.300 quilômetros até lá? Foi então que compreendi claramente que depositei muitas expectativas na chegada. Embora tenha vivido a jornada, sempre imaginei o momento de chegar. Será que essa era a causa da minha frustração? Sim, era. E foi nesse instante que aprendi uma lição que levarei comigo para sempre. O caminho é mais importante que o destino. Assim como na vida, sonhamos muito, mas não vivemos. Planejamos demais e não desfrutamos da concretização dos nossos sonhos. Nos organizamos para o futuro, utilizando o presente como uma escada. O agora está sendo desperdiçado enquanto sonhamos com algo que irá ou não se concretizar. Que grande bobagem foi a minha de me frustrar. Que aprendizado imenso o caminho me proporcionou. A partir de agora, quero aproveitar cada passo sem projetar o destino pré-estabelecido. Quero viver o que o dia me oferece. Desejo criar momentos de boas memórias para o meu futuro. Quero viver o meu momento. A Pont de Pèlerin é uma ponte que atravessa o Boralde em Saint-Chély-d'Aubrac, localizada no departamento de Aveyron. Ela faz parte da Via Podiensis, um dos caminhos de Santiago que levam a Santiago de Compostela,
e foi reconhecida pela Unesco em 1998 como parte do Patrimônio Mundial dos Caminhos de Santiago, na França. Além disso, foi registrada como monumento histórico em 10 de agosto de 2005. Construída no final da Idade Média, a ponte substituiu uma estrutura mais antiga do século XIV. Com 2 arcos, a ponte é feita de basalto e micaxisto como material de enchimento, medindo 16 metros de comprimento e 4,6 metros de largura. No parapeito de 0,5 metro de largura, ao lado da estrada de 3,6 metros, encontra-se uma cruz na beira da estrada, onde o Cristo crucificado é sustentado pela Virgem e São João emoldurados. O fuste da cruz apresenta um baixo relevo de um peregrino em oração, vestido com um manto e segurando um cajado. Parece que eu não caminhei muito, né? Eu venho lá de cima da montanha, passei por dentro, cheguei aqui nesse vilarejo e já subi uma outra montanha. Quando eu olho, daí fica ciente, dá pra ver realmente o quanto é caminhado por dia, né? Gente, eu tô descendo há horas, é só descida. Eu estou numa floresta com castanheiras, eu recolhi algumas agora. Tá descida, descida, descida. Eu quase nem filmei porque não tem muito o que mostrar, é só o caminho assim, ó. E tô louca pra descer e chegar lá e fazer uma pausa. Após percorrer 24 quilômetros, finalizei minha caminhada de 11 dias, totalizando 255 quilômetros. Enfrentei desafios sob neve e chuva. E as montanhas deixaram suas marcas nessa experiência. Esta jornada culminou no trajeto de Trier à Le Puy-en-Velay. Comecei esse caminho tão aguardado e sim, finalmente cheguei à Via Podiensis. Conheci o paraíso chamado Planalto de Aubrac. Como não me emocionar ao relembrar tantos momentos vividos em 11 dias? Como não sentir vontade de arrumar a mochila e voltar para a trilha? Ao longo dessa jornada, vivenciei muitas emoções, mas a mais especial delas é a gratidão pela oportunidade de experimentar algo tão incrível. A clareza que obtive ao caminhar me fez entender que a chegada a Santiago será maravilhosa, mas o verdadeiro destino é o caminho. É nele que devo me focar. É somente aqui e agora. Viver o momento, viver a caminhada.
Assim sigo em frente, ciente de que em breve estarei retomando minha jornada em direção a Santiago de Compostela. Afinal, faltam apenas 1.405 quilômetros. Eu agradeço a todos, desejo um bom caminho, Ultrea.